Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, igreja. Abramos a palavra de Deus em Êxodo 22, de 21 a 27. Estamos na sequência de exposições em Êxodo, desde o capítulo 1, e se o Senhor Deus permitir, iremos até o final. E hoje nós veremos sobre o 8º mandamento e a proteção dos vulneráveis. Você sabe, nós tivemos os 10 mandamentos que expusemos e temos visto que este capítulo 22, chamado pelos estudiosos de Livro da Aliança, que vai até praticamente o capítulo 24, ele contém aplicações desses 10 mandamentos à guisa de exemplos. São muitas as aplicações que podemos fazer. E o Senhor que era o rei, se apresenta como rei de Israel, ele institui uma lei civil que aplique corretamente esses mandamentos. E já vimos que essas leis não necessariamente se aplicam a nós da mesma maneira, mas os princípios que as fundamentam permanecem os mesmos. E nós temos visto como esses mandamentos eles podem ser aplicados. Quando nós falamos do 8º mandamento, é o mandamento que diz não furtarás. E exatamente essa ideia de não furtar é importante porque não existe a causa mais, vamos dizer assim, causa maior ou mais comum para a pobreza do que exatamente a quebra desse mandamento, a exploração do próximo com o fim de enriquecer, alcançar vantagens, e isso gera pobreza. Obviamente que na base disso estão a cobiça, a avareza, né? E nós precisamos ter isto em mente, mas o não furtarás é muito importante porque ele é, eu diria, o mandamento que traz um maior equilíbrio um maior equilíbrio social entre as pessoas, não uma igualdade absoluta, porque além de ser uma utopia, é uma mensagem hipócrita, nem no céu as pessoas vão ser iguais, haverá diferença entre resplendor e resplendor, mas que não haja miseráveis ou que nós minimizemos a situação dos vulneráveis. E essa é a preocupação do Senhor aqui com este mandamento. Leiamos então o capítulo 22, de 21 a 27, que fala do 8º mandamento e a proteção dos vulneráveis. Diz assim a palavra do Senhor: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Amém. Nosso irmão Daniel já orou pela mensagem. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela mostra o Senhor como um governante, ou um governador, ou um rei justo e reto. Nós vimos isto, quem veio na quarta-feira, quando nós expusemos o Salmo de número 10. E a palavra de Deus, ela exatamente faz um contraste entre o Senhor como governante do universo e os reis humanos. Por exemplo, no Salmo 146, o salmista nos exorta: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Salmo 146, 3. Não confieis em príncipes, literalmente, nem nos filhos de Adão, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E ele, então, em contraste com os reis humanos que não podem salvar,
ele então traz o currículo vitae do Senhor como governante do universo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E então ele vai descrever como esse rei executa a justiça, como esse rei governa. Ele diz: o Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino. E aqui as figuras mais emblemáticas dentre os vulneráveis na cultura de Israel: o peregrino ou o forasteiro, o estrangeiro que estava morando em Israel. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E termina declarando o reinado universal de Deus e eterno. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Observe que ele descreve exatamente aquilo que um rei deveria fazer. O rei deveria libertar os encarcerados, mas ele não está falando de saidinha, não. Ele está falando aqueles que, de maneira injusta, muitas vezes até por sua fidelidade a Deus, estavam encarcerados. Ou os filhos do seu povo que haviam sido aprisionados pelo inimigo. Esses são os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. Isso tudo está dentro do contexto da aliança. Ele guarda o peregrino, aquele que se abriga no meio do seu povo, porque muitos, ouvindo do Senhor, queriam morar em Israel. E assim ele amparava também o órfão, que não tem quem o sustente, e também a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Mas a pergunta que deveríamos fazer é: como o Senhor faz isto? Como o Senhor ampara o órfão? Como o Senhor guarda o peregrino? Como ele ampara a viúva? Deus não faz isso por atos miraculosos, embora ele tenha o poder de fazê-lo. Ordinariamente, Deus faz isto usando instrumentos humanos. Deus faz isto usando também instrumentos naturais, como a própria criação. Mas Deus, sobretudo, chama o seu povo para ser parceiro dele no amparo aos órfãos. Nós lemos hoje, no período de confissão, um trecho de Isaías. E nós lemos sobre isto, voltando para este texto de Isaías 1. Lavai-vos, verso 16, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Então, esse rei ordena aos seus súditos, ao reino de sacerdotes, que pleiteie a causa das viúvas, que defenda e ampare os vulneráveis. É assim que o Senhor reina, é assim que o Senhor executa a justiça. De modo que quando o seu povo é negligente, o seu povo é culpado dessa negligência diante do Senhor e está quebrando, entre outros, o 8º mandamento. É por isso que o Senhor se preocupa nesse texto que lemos com relação aos pobres. E ele cita exatamente essas 3 classes que em Israel eram o emblema da pobreza: o forasteiro, a viúva e o órfão. Então, meus irmãos, as leis a que se refere o nosso texto, elas são uma precaução contra a opressão, a exploração dos necessitados e a negligência na assistência deles. Falamos muito de leis casuísticas, né? Os irmãos já sabem. Leis casuísticas são leis que aplicam os mandamentos a casos específicos, hipotéticos, que normalmente aconteciam, mas nem sempre. E as leis casuísticas, então, elas aplicam o mandamento a casos específicos. E convém lembrar, até agora eu não tinha falado, que o que nós temos aqui, desde o verso 18, é uma outra forma de lei específica. Nós chamamos de lei apodítica. Tinha lei casuística, que geralmente começava com uma cláusula condicional: se alguém fizer assim, se alguém agir assim, então você tem que fazer assim. Mas o que é lei apodítica?
Enquanto as leis casuísticas são uma dedução dos mandamentos com aplicação a casos hipotéticos, as leis apodíticas são ordenanças ou proibições diretas e absolutas. Então, lei apodítica é uma lei ou proibição direta e absoluta. E, por sua natureza, pela sua forma literária, a lei apodítica é de natureza fundamental ao direito em Israel. São como cláusulas pétreas. E os versos 21 a 24 trazem leis desse último tipo, sendo os versos 21 e 22 o princípio geral dos quais os demais são desdobramentos. Leiamos. A lei apodítica é muito fácil, é só o que Deus diz: não farás isto, ou então você deve fazer assim, e ponto. Isso é a lei apodítica. Né? Não é, se um homem tomar uma virgem e se deitar com ela, né? Cometeu pecado, Deus não está aprovando, mas isso pode acontecer. Mas quando Deus diz, não faça isso, é muito mais forte, é lei apodítica. Então veja o verso 21, diz, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Aqui quase um paralelismo. Ele está citando as três classes para dizer que nenhum dos vulneráveis devem ser afligidos. Portanto, o fato desses versículos trazerem leis apodíticas significa, como disse certo comentarista, que Israel deve cuidar dos pobres e desamparados, porque Javé cuida deles. Esta é a natureza, a própria natureza de Deus. Por isso que eu comecei dizendo que Deus é um rei justo, que guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. E Israel, como povo de Deus, a igreja como povo de Deus, deve cuidar dos pobres e desamparados, porque Javé cuida deles, esta é a natureza dele, e eles devem reproduzir a atitude do seu pai. Nós temos aí, de maneira bem clara, toda a nossa mensagem já resumida. Este é o grande princípio geral. O não afligireis, ele é uma lei de caráter negativo, em forma de proibição, e lembra, onde um pecado é proibido, a ação oposta está sendo ordenada. Deus não está dizendo apenas que você deve evitar afligir os necessitados, oprimi-los, explorá-los, mas que você deve ampará-los e ajudá-los. Então, eu quero dividir esta exposição em três princípios, em três leis ou mandamentos bem claros que estão aqui no contexto da cultura de Israel, né, da cultura agrícola. Israel ainda era um povo nômade em peregrinação, mas estava caminhando para uma terra onde eles iriam se assentar e plantar e colher, e enfim. Então, o primeiro mandamento, aqui sobre a lei, o 8º mandamento é a proteção dos vulneráveis, pode ser resumido na seguinte proibição: não aflija os vulneráveis. Não aflija ou não oprima os vulneráveis. E aqui eu lembro, forasteiro, órfão e a viúva. Essa palavra forasteiro aqui, ela aponta para alguém que não é apenas um viajante de passagem, mas é alguém que é um estrangeiro que está buscando refúgio em Israel. E havia várias razões por que alguém podia se refugiar num lugar. Essa palavra refugiado é uma palavra que nós conhecemos. Nós temos o caso de muitos refugiados da nossa vizinha Venezuela por causa da ditadura opressora que eles têm sofrido. E eles, de fato, vêm se refugiar aqui. Então, o estrangeiro. Você lembra na história de Ruth que isso também poderia acontecer num sentido contrário. Elimeleque, por causa da fome que houve em Belém, foi se refugiar em Moabe. E é quando inicia a história, a belíssima história de Ruth. Não é? Então, o forasteiro era aquele que decidira morar em Israel. E um fato interessante, meus irmãos, embora a cultura fosse fortemente tendente à xenofobia, à discriminação do estrangeiro, é que as leis de Deus, as leis civis de Israel, obrigavam o israelita a tratar o estrangeiro da mesma forma como eles deveriam tratar o
o filho da terra, o seu conterrâneo. Nós vamos ver isso ainda em textos como Levítico 19 e Deuteronômio 24, se você quiser abrir Levítico 19 e Deuteronômio 24, mas aqui mesmo no capítulo 23, nessa mesma página, pelo menos na minha, sem precisar você virar a página, no capítulo 23, você vai encontrar no versículo 9 o seguinte: também não oprimirás o forasteiro, pois conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Vocês eram estrangeiros, morando no meio de um povo que resolveu explorá-los por serem estrangeiros e escravizá-los. Vocês conhecem o coração, vocês sabem como ele se sente, vocês já se sentiram assim. Não se esqueçam de quem vocês eram. Então, quando Deus diz, então, não afligirás o forasteiro, o ato de afligir envolve nós poderíamos usar vários sinônimos. Oprimir, né? Oprimir é um sinônimo aqui de afligir. Suprimir envolve também a ideia de tratar com violência, ou maltratar, ou envergonhar. Fazer mal inclui gritar, tratar mal aquela pessoa, afligi-la, criar nela um constrangimento porque ela é estrangeira. Essa é a ideia. No verso 22 tem duas palavras que são traduzidas o mesmo verso 21 e verso 22, nós temos a mesma palavra em português, mas são duas palavras diferentes no hebraico. E elas juntas têm um campo semântico que envolve tudo isso: suprimir, oprimir, pressionar, tratar com violência, maltratar, envergonhar, fazer mal, gritar. Esse segundo verbo, no verso 22, afligireis, ele ocorre em Êxodo 3, verso 9, descrevendo o abuso de Faraó e dos egípcios contra Israel. Então o Senhor diz: você não deve oprimir, maltratar aquele que está numa condição de vulnerabilidade, porque você está em posição de poder. E o Senhor Deus, ele dá duas razões no texto para não afligirmos o miserável, o vulnerável. Primeira razão: vocês não devem afligir, porque vocês conhecem esta condição, vocês já passaram por ela. E vocês não podem esquecer de onde vocês vieram. Essa é a primeira razão. Ele diz: pois forasteiros fostes na terra do Egito. E de novo no verso 9, vocês conhecem o coração, vocês sabem o sentir. Coração, vocês sabem, envolve toda a vida interior, pensamento, intelecto, vontade e sentimentos. Mas aqui, neste sentido, está se referindo especificamente aos sentimentos. E ele está dizendo: olha, tratem o forasteiro do mesmo modo que vocês tratam da terra, porque vocês foram forasteiros. E aqui o Senhor está seguindo aquele princípio que Jesus mais tarde vai nos ensinar. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei-os a eles. Se você fosse estrangeiro numa terra, como você gostaria de ser tratado? Como você se sentiria se você fosse, por exemplo, discriminado? Se o tratamento, o julgamento que fizessem de você fosse generalizado por causa de alguns do grupo, você leva a culpa. Então, esta é a razão que o Senhor coloca aí. Para isso, eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Levítico capítulo 19, versos 33 e 34. Lá o Senhor explica novamente, de maneira mais detalhada e clara, o sentimento que deve estar em nosso coração. Por favor. Levítico 19, 33 e 34 diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, não o tratarás mal. Como o natural, veja, como o natural entre vós, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Olha, o segundo principal mandamento aqui.
E olha que no capítulo 19, no verso 18, Deus já havia dito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, teus irmãos, conterrâneos, da mesma terra, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que os fariseus usavam este mandamento para dizer assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus faz esta correção lá em Mateus capítulo 5. O Senhor diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E porque a palavra de Deus mesma, na lei, disse: olha, como natural será o estrangeiro, você também tem que amar o estrangeiro como a si mesmo. Por quê? Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Eu libertei vocês. E em Deuteronômio, capítulo 24, peço que você abra lá, também nós temos o mesmo raciocínio. No capítulo 24, versos 17 e 18 diz: não, aqui envolve o que significa não afligir, não oprimir. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. O que é isto? Você não vai favorecer um da terra, porque ele é da terra, se ele, numa demanda, estiver errado. É isso que ele quer dizer. Você não vai torcer o direito em favor de um da terra porque ele é seu conterrâneo. Você vai tratar o estrangeiro com igualdade. Você vai tratá-lo como igual ao da terra. E vai dar a ele a mesma justiça. Você não vai perverter o direito dele. Não vai tomar em penhor a roupa da viúva. Então, tratem o forasteiro como vocês gostariam de ter sido tratados e não foram no Egito. Irmãos, eu quero já trazer uma aplicação rápida para nós aqui. Nós temos muita razão para fazer isto, porque assim como Israel foi liberto do Egito, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos estrangeiros e peregrinos em relação à comunidade da aliança. Está lá em Efésios capítulo 2, de 11 em diante, se você quiser anotar, de 11 até o capítulo 22, até o versículo 22. Paulo diz: porque outrora erais estranhos e inimigos. No entendimento, vocês eram estranhos. Ele diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade da aliança, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. E vocês que eram estrangeiros, foram aproximados do povo da aliança. E ele diz: agora já não sois estrangeiros e peregrinos, porém concidadãos dos santos. Isso não tem mais muito efeito para nós, sabe por quê? Porque a gente já nasceu num ocidente cristão, o cristianismo já veio, mas isso teve um impacto poderoso, porque Paulo está falando aos gentios no momento em que havia uma barreira entre judeus e gentios. E ele está dizendo para os estrangeiros, ele é um judeu falando para estrangeiros: vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, vocês são concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Dizer isso para alguém que era rejeitado pelo judeu é uma revolução, é um pensamento revolucionário. E nós precisamos entender o impacto disso. Paulo brigou com seus irmãos judeus por causa disso, mostrando que em Cristo não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Este é o princípio básico, o princípio teológico. Então, o Evangelho, irmãos, é o nosso fundamento para ampararmos o órfão e a viúva, porque nós éramos estrangeiros às alianças da promessa. Nós não somos da oliveira natural, nós somos a oliveira brava, que foi enxertada no povo de Deus, e agora somos da família de Deus. E quando nós ajudamos o estrangeiro, nós estamos encarnando, ilustrando o Evangelho, adornando o Evangelho. Mas o Senhor dá uma outra razão pela qual nós não devemos afligir ou oprimir os vulneráveis. Não só porque nós conhecemos essa situação de vulnerável, nós já passamos por ela, éramos escravos e fomos resgatados por Deus. Mas, em segundo lugar, devemos evitar oprimir os vulneráveis, porque o Senhor é o defensor e vingador deles.
O Senhor é o defensor e vingador. Observe que aqui não existe pena estabelecida. Isso deveria, de fato, nos gerar mais temor e não menos. Não há uma pena estabelecida para quem oprime o estrangeiro. Percebe aí? Você já viu que se alguém, a feiticeira não deixarás morrer, se amaldiçoar seu pai, sua mãe será morto. Mas aqui ele diz, não afligirás, ele diz no verso 23, se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Eu é que vou acertar as contas com você. Não é juiz nenhum, sou eu. E ele diz, a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Olha o que o Senhor está fazendo, sabe o quê? Aplicando a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Ele está dizendo para o povo de Israel, as mulheres de vocês vão ficar viúvas, eu vou matar vocês. E os filhos de vocês vão ficar órfãos. E isto aconteceu na história de Israel. Irmãos, não devemos pensar que o mundo está desgovernado. Não caia na tentação de pensar que Deus não tem o controle de tudo. Ele está olhando cada opressão, cada injustiça que existe no mundo, sobretudo contra o seu povo. E nós nem percebemos quando Ele traz juízos temporais, sem contar o juízo final sobre os opressores. A maldição do Senhor está sobre aquele que oprime, seja ele pobre ou rico. Sim, porque a Escritura diz que quando o pobre oprime outro, a terra estremece, e isto acontece. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós oprimimos o vulnerável, nós estamos comprando briga com o defensor e o vingador dele. E Deus amaldiçoa aqueles que oprimem os vulneráveis. No capítulo 27 de Deuteronômio, no verso 19, está escrito, e é interessante que o capítulo 27, ele mostra a bênção e a maldição que deveriam ser pronunciadas. Eles deveriam, sobre o monte Gerizim, pronunciar algumas bênçãos, e sobre o monte Ebal pronunciar maldições. E olha, entre as maldições, eles deviam pronunciar, o sacerdote e o povo deveriam, naquele dia ele ordenou o povo dizendo, olha, ele ordenou para abençoarem o povo, Simeão, sobre o monte Gerizim, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Mas para amaldiçoar seriam no monte Ebal, Ruben, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão, olha, eles tinham que ouvir. Entre as maldições, veja o verso 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. E o povo todo dirá, amém. O povo está invocando uma maldição sobre si mesmo, caso não defenda o direito do órfão ou o aflija. Irmãos, o Senhor ameaça aqui aplicar a lei de talião. É por isso que o Salmo 68, verso 5 diz, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Não se engane, Deus não deixa impune nenhum dos pecados contra os vulneráveis. Não se engane, não seguir pelo que os seus olhos veem. O Senhor julga os que oprimem os vulneráveis. Por isso, não aflige os vulneráveis. Em segundo lugar, não explore os vulneráveis. É o que diz o verso 25. E agora ele está usando uma lei casuística, mas com leis também apodíticas. Se emprestarem dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, o que aconteceu? Ele se endividou, houve uma crise, sua plantação de repente teve algum tipo de praga, e ele se endividou. E aí ele precisa de alguma coisa. Naquela sociedade, não é uma sociedade capitalista, né? É uma sociedade agrária. Estamos no período tribal. Então, nesse sentido, o empréstimo não tinha propriamente um banco. Depois que foram se desenvolvendo essas coisas, e Deus não proibia, por exemplo, cobrar juros do estrangeiro. Não exatamente do estrangeiro residente, mas alguém que vinha em Israel e precisava de alguma coisa e fazer isso numa transação comercial, inclusive transnacional.
Isso trazia divisas para o país. Mas aquele que é pobre no meio do povo, ele diz, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Não coloque juros, ele está pedindo um empréstimo porque ele precisa daquilo para comer, ele precisa para se recuperar financeiramente. Não empreste com usura. Então não explore a vulnerabilidade dele, porque ele está precisando de dinheiro e eu dou. Irmãos, agiotagem não é só crime, é pecado. É pecado você tomar o dinheiro com agiota e é pecado você fazer agiotagem. E eu conheço casos, já conheci casos de crentes que fazem agiotagem. É pecado, irmãos, além de crime. Nós estamos usando uma situação para explorar. Eu não estou nem me colocando contra, por exemplo, uma correção monetária, se o empréstimo é grande, e a pessoa diz, olha, eu queria pelo menos pagar corrigido, porque o dinheiro perde poder de compra, mas eu não faço isso para lucro, eu faço isso por causa da necessidade, inclusive estando disposto a abrir mão e arcar com prejuízo. Esta é a ideia. Não vai impor juros. Na época de Neemias, Neemias trouxe juízo, Neemias combateu pessoas que aproveitaram a pobreza dos que ficaram na terra durante o cativeiro para se enriquecer. Eu tenho terra, eu vou vender. E eles começaram a enriquecer e os seus irmãos se empobrecerem. Segundo Victor Hamilton, comentando esse texto, ele diz que a palavra hebraica para juros é derivada do verbo morder, como em uma mordida de serpente, lá em Números 21, 6 e 8. A mesma palavra para mordida daquelas serpentes é a palavra para juros. Tem a mesma raiz. Portanto, juros, conclui Hamilton, é uma mordida nas finanças de outro, uma soma deduzida antes de um empréstimo ser dado. Outro comentarista observa que o empréstimo é considerado assistência ao próximo e tomar-lhe dinheiro na hora da necessidade seria um ato imoral. O empréstimo sem juros ao irmão em necessidade se torna assim uma doação. Estes são grandes princípios espirituais que permanecem válidos em nossa sociedade afluente, não importa quais sejam os detalhes da sua aplicação. Então não explore os vulneráveis. Terceiro lugar, o Senhor também nos ordena nos versos 26 e 27, não retenha como penhor aquilo que é essencial à vida e à sobrevivência dos vulneráveis. Não retenha como penhor aquilo que é essencial à vida e à sobrevivência dos vulneráveis. Então não oprima os vulneráveis, não explore os vulneráveis e não retenha como penhor aquilo que é essencial à vida e à sobrevivência dos vulneráveis. Aqui é um pouco diferente de explorar. Aqui é o seguinte, é uma dívida, eu tenho direito de receber. E a pessoa não tem com que pagar. Então eu vou lá e tomo alguma coisa dela que é essencial. No caso aqui, o que era essencial naquela cultura, uma das coisas era a roupa. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Por que isto? A veste aqui referida, irmãos, é a roupa externa. É a capa ou manto que se usava para proteção contra o frio. Como, por exemplo, o poncho ou capa do pastor, que funcionava como cobertor à noite, como uma espécie de trouxa durante o dia. Para todo israelita, em Êxodo 12, 34, está escrito que o povo pegou suas amassadeiras e colocou as coisas em trouxas, é a mesma palavra. Às vezes era de noite, ela servia como cobertura, e de dia era uma trouxinha. Porque, veja, ele não tem dinheiro para comprar, para fazer, ele não tem material para fazer alforje, então ele usa a sua roupa para tudo. É essencial a ele. Então, por que restituir antes do pôr do sol? Porque ele vai se cobrir com ela. Ele diz, porque é com ela que se cobre a veste do seu corpo, em que se deitaria. E, de novo, o vingador deles diz, será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Lá em Deuteronômio 24, 6 e 17, o mesmo texto que eu falei, diz, não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. A mó eram as pedras de moer. E tinha uma em cima e uma embaixo, que moíam grão. Você pegou a mó, você pegou o meio de sobrevivência. E ele continua,
não se tomarão em penhor as duas mozes. E no verso 17, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. É o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Mesmo que eu tenha uma dívida que alguém tem que sanar, eu não posso querer tomá-la de maneira que ele sofra o dano nas suas necessidades essenciais. Eu quero concluir, meus irmãos, e trazer aqui algumas aplicações. Primeiro, nessas leis de proteção dos vulneráveis, Deus não está apenas nos proibindo, portanto, de nos aproveitar da vulnerabilidade dos menos favorecidos para alcançar qualquer vantagem. Ele também está nos ordenando que usemos dos nossos recursos para ampará-los em suas necessidades. Veja, se você emprestar, demonstrando assim a mesma misericórdia com que o Senhor nos abençoou, pois nós também fomos escravos e Ele nos acolheu e nos libertou. E o nosso Senhor, Ele deixou instruções semelhantes, dadas em Lucas 32 a 36. Este é o conselho, Lucas 6, de 32 a 36. Lá, a palavra de Deus nos diz, Lucas 2, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os inimigos, ou até para com os ingratos, aqueles que não reconhecem o que eu fiz, e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Meus irmãos, nós costumamos justificar a discriminação do estrangeiro e a falta de compaixão, generalizando os defeitos do outro, atribuindo a todo o grupo o defeito de alguns. No entanto, nós somos um povo com tantos defeitos quanto tem os que são de fora. Podem até ser vícios culturais diferentes. Às vezes, determinada cultura pode ser mais virtuosa do que outra numa área, porém mais pecadora e corrompida noutra área. O que precisamos entender é que, afinal de contas, somos todos filhos de Adão, de quem herdamos a corrupção original. Desse modo, devemos evitar generalizações e praticar o acolhimento do estrangeiro. E, no entanto, eu preciso pontuar ainda, à guisa de aplicação, que esse texto e também o ensino de Jesus não nos autorizam, por exemplo, a tomar empréstimo para emprestar a outros. Antes, aqui se trata de alguém que tem um recurso que possa emprestar, mesmo que se lhe diminuam as economias. Precisamos, no entanto, tomar cuidado, obviamente, para não confundir isso com você se endividar para emprestar, porque, nesse caso, você se arrisca a sujar seu nome. E isto é mau testemunho. Portanto, o empréstimo aqui é daquilo que nos sobra. É por isso que a palavra de Deus nos ordena que trabalhemos, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhamos com que acudir ao necessitado, em Efésios 4, 28. Ou seja, você tem o dever de trabalhar e ter em suas economias um espaço para ajudar o necessitado. Esse é um dever. Essa é a função de trabalhar, não é o sucesso da tua carreira. Em terceiro lugar, devemos ter em mente também que existem os devedores profissionais que vivem a pedir emprestado dos outros, fazendo disso até um meio de vida e praticando uma espécie de estelionato. Eles são viciados em tirar do outro e ser pesados ao outrem. A Escritura denuncia este pecado. Entretanto, o que o nosso texto está a tratar é sobre o dever de assistir os que vivem na pobreza, que realmente estão numa posição de necessidade. Sobre isso, Hamilton comenta, essa lei não encoraja alguém a tomar emprestado irresponsavelmente, sem pagar, sem poder pagar. A lei não desculpa o débito desnecessário e extravagante. Por fim, devemos nos lembrar sempre de quem nós éramos e de que Deus não teve misericórdia de nós. E tal como os israelitas deveriam lembrar da sua libertação no Egito e manifestar a mesma compaixão pelos necessitados, nós somos instruídos a olhar para a obra de Cristo como motivação para cuidar dos pobres, como recomenda Paulo ao encorajar os coríntios, quanto à assistência dos crentes na Judéia. Cristo é o nosso modelo. Em 2 Coríntios 8, 9, e eu termino com isso, diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,
se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Somos ordenados a nos tornar mais pobres, para tornar outros mais ricos, para que não haja necessitados, sobretudo entre nós. Tu és bem-vindo aqui.